Olá, seguimos com as parábolas do reino. Agora vamos fazer leitura de outro texto, já as parábolas da semente já foi. Então vamos para Mateus capítulo 13, verso 10. E depois de ler do verso 10 até o verso 17, vamos para o verso 34. Porque duas vezes Jesus explica por que usa as parábolas, mas para não ser redundantes, nós temos a grande vantagem, nós vamos fazer a leitura dos dois textos e vamos fazer uma pregação só daquilo, ok? Vamos para Mateus capítulo 3, verso 10. Também nós temos os textos paralelos em Marcos capítulo 4, verso 10 ao 12 e verso 33 ao 34. Lucas capítulo 8, no verso 9 até o verso 10. Como sempre eu faço nesta série de mensagens, eu vou fazer a leitura do texto de Mateus já juntando Marcos e Lucas neste sentido para facilitar a análise do texto. É claro que você pode fazer a leitura separada na sua casa, mas por causa do tempo que nós temos da mensagem, então eu quero agilizar esse processo. Mas a base é Mateus capítulo 13, a partir do verso 10. Eu vou fazer ressalva toda vez que vamos fazer mudança, então fique tranquilo. Mateus 13, 10. Aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhe respondeu: porque a vós os é dado, ou Marcos acrescenta confiado, conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Marcos acrescenta mais uma vez: mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não veem nem entendam. E Marcos acrescenta: para que não se convertam e não sejam perdoados. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mateus 13, 34 até o 35. Jesus falou todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, conforme conseguiam compreender, acrescenta Marcos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E Marcos mais uma vez acrescenta: e não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo aos seus discípulos em particular. Então você vê que Lucas basicamente não acrescenta muito, o texto de Lucas é enxuto, mas Mateus e Marcos têm muito para nos ensinar. Então vamos. O primeiro aspecto que nós podemos ver aqui é que Jesus não falava igual com os discípulos, e com os de fora, é o que eu quero dizer. Quer dizer, Jesus falava de uma maneira com os discípulos e de outra maneira com as pessoas de fora. Isso nós vemos entre os versos 10 e 12 de Mateus capítulo 13, quando os discípulos lhe perguntam por que nos fala com parábolas ao povo. E Jesus fala: a eles eu falo com parábolas, mas a vocês não. Então o preparo dos discípulos era diferenciado. Eles seriam os que pregariam a mensagem de Jesus após sua partida. Então eles deviam conhecer os mistérios do reino de Deus, como Jesus mesmo fala. Mistério na Bíblia não é uma coisa oculta que ninguém sabe. Mistério na Bíblia é algo que se torna revelado pelo próprio Deus, mas é algo que está na Bíblia, mas que torna sua clareza na hora em que o próprio Deus manifesta aquilo. Então nada oculto, nada assim como uma carta debaixo da manga, como algo escondido por ali, nada a ver. Mistério na Bíblia é algo que já está revelado, só que ninguém consegue entender e o próprio Deus dá a clareza daquilo. E Jesus fala: a vós os é dado a entender os mistérios do reino de Deus. Por isso a clareza. A clareza era isso. Para os outros era mistério, mas para os discípulos não era. E aí, é claro, nós lembramos daquela frase: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Os discípulos não eram uma coisa assim para se gabar, não, por esse privilégio, porque eles eram chamados a multiplicar o ensino com responsabilidade. Esse cuidado de Jesus na hora de explicar para os discípulos com clareza é justamente porque os discípulos precisavam assimilar o conteúdo, porque na hora em que Jesus partisse,
eles iam continuar a obra de Cristo e precisavam então fazer isso com responsabilidade. Veja que no verso 12, Jesus volta a usar aquilo que aquele que tem lhe será dado, aquele que não tem lhe será tirado. Lembramos mais uma vez da parábola dos talentos. Veja como esse princípio divino é usado muitas vezes por Jesus. Por quê? Porque quando nos é confiado o Evangelho, é confiado para que nós possamos multiplicar as pessoas, para que nós possamos compartilhar as pessoas. Não é uma coisa para simplesmente atesourar, dizer que é meu, ou ter medo e escondê-lo debaixo da terra. É para usá-lo. Por isso, rara vez Jesus falava em parábolas com seus discípulos. E mesmo assim, Jesus sendo claro, eles não conseguiram entender, compreenderam tudo após a ressurreição de Jesus. Mesmo que em João capítulo 16, quando Jesus dá seu último discurso, eles falam assim, agora falas claramente e não por meio de parábolas, agora entendemos tudo. E Jesus, ironicamente, fala, agora que estão entendendo, na verdade, nesta hora, vocês todos vão me deixar. Então, assim, Jesus sabia que eles, mesmo entendendo nessa hora, não conseguiram compreender a profundidade de tudo. Foi depois da ressurreição, quando o Espírito Santo desceu, tudo se tornou claro, mas o conteúdo estava ali. As palavras estavam ali. O que eles não sabiam era como aplicar isso, como ensinar aquilo, como ter uma ideia daquilo que Jesus estava dizendo. Devemos lembrar que, assim como Jesus, tem assuntos bíblicos que não são para todo mundo. Veja o seguinte, ninguém deveria, como normal, ninguém deveria andar contando os segredos de casa para todo mundo. É aquele ditado que fala que a roupa suja se lava em casa. Um cristão deve crescer na graça e no conhecimento do Senhor na vida. Um não cristão precisa, por outro lado, encontrar-se com Jesus em arrependimento e fé. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que na Bíblia estão escritas que são para a edificação da igreja. Tem conversas na igreja que são de edificação da igreja. E se uma pessoa não cristã entra nessa conversa, ele pode até ficar confundido. E muitas vezes tem a ver também com confronto, tem a ver com luta contra o pecado, tem a ver com confissão. Por isso que eu falo que a roupa suja se lava em casa, porque são coisas que devemos lidar como igreja, como grupo interno, e não manifestar isso às pessoas. Isso, além de ser antiético, vai contra a família, não é? Como se pegasse um parente seu fazendo alguma coisa errada e você vai espalhar isso para as pessoas. Você não faria isso com seu parente, com seu familiar. Então, nós não podemos fazer isso com nossos irmãos na fé. Além do mais, na parte doutrinária também tem questões que para nós cristãos são difíceis de entender. E que nós temos que assimilar isso pela fé. Imagina então uma pessoa não cristã ouvir semelhante coisa. Ela precisa conhecer Jesus. Ela não precisa conhecer os aspectos básicos, profundos, aliás, da doutrina cristã. Por exemplo, Paulo compartilhou todo o conselho de Deus à igreja de Éfeso, no período dos 2 anos em que ele a plantou. Mas antes da plantação da igreja, Paulo se esforçou para pregar Cristo como único e suficiente Salvador. Uma vez que a pessoa se converte, então ali sim, nós podemos trabalhar com eles aspectos doutrinários. Aliás, é necessário trabalhar aspectos doutrinários através do discipulado, da vida de igreja, do relacionamento comunitário como corpo. Mas antes disso, a pessoa não precisa saber questões doutrinárias da igreja. O batismo é para a pessoa... Quem batiza? A ceia é para quem? Por que a ceia é assim? Sei lá, outros aspectos que a pessoa pode pensar, principalmente porque se cantam hinos e em outras não, porque o pastor prega de terno e em outras não, que nem sequer é doutrina, isso é questão de costumes. Mas tem aspectos doutrinários também, como a briga por eleição, como acontece a eleição, ou a briga pelo batismo, se o batismo por aspersão ou imersão. Uma pessoa que não conhece Jesus não precisa entrar nesses assuntos. Nós não precisamos falar isso para ela. Ela precisa ouvir Cristo, e nós devemos fazer isso. Jesus faz essa distinção para aqueles que não são seus discípulos. É uma maneira de ensino, para os discípulos é outra maneira de ensino. Nós precisamos lembrar disso. É um bom princípio para nós. Não devemos entrar em devaneios doutrinários com as pessoas que não conhecem Jesus, porque aos seus ouvidos, o efeito disso é o mesmo efeito das pessoas ouvindo as parábolas de Jesus. Esse é o outro aspecto. Por que Jesus deu parábolas?
entre o verso 13 e o verso 15 de Mateus, nós vemos que o propósito das parábolas era condenar. Você fala assim, como é possível? Como é que o Salvador do mundo fez isso? Parece uma coisa absurda, mas ele fez. Veja, ele vai falar, eu falo por parábolas porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, para que não se convertam e não sejam perdoados. Aí ele cita Isaías na primeira parte. Na segunda parte, no verso 34, quando Mateus acrescenta, já não são mais as palavras de Jesus, ele cita o Salmo, um dos Salmos. Então, esse é um ponto polêmico, porque Jesus falava em parábolas para que as pessoas não cresçam no Evangelho. Então, nas parábolas, aliás, as pessoas têm uma aparência de entendimento, parece que entendem, mas nem sempre é o que parece. As pessoas veem e não percebem, ouvem, mas não entendem. É o que Jesus está dizendo, tanto em Mateus como em Marcos. O pecado nubla o entendimento da pessoa, a iluminação fica obscurecida. A parábola sempre foi um instrumento de Deus para condenar o povo de Israel. Isaías usou, nós lembramos da parábola da vinha, no capítulo 5, e as muitas parábolas de Ezequiel. Sempre que houve parábolas, não vamos falar sempre, mas muitas parábolas do Antigo Testamento eram parábolas para condenar Israel. Jesus está usando o mesmo recurso divino do Antigo Testamento para mostrar ao povo de Israel que Deus ainda queria o arrependimento deles, mas que estava olhando o coração deles tão obstinado, tão endurecido, que se ele fosse claro, as pessoas não entenderiam. Então Deus usa o recurso das parábolas para que eles fiquem pensando, remoendo no assunto, e mesmo assim não conseguiriam entender. Deus sempre gosta de contar histórias. Sempre. É um Deus que conta histórias, é um Deus que conta parábolas, é um Deus que cria cânticos. E uma das coisas que me impactou muito a primeira vez que eu li foi o Cântico de Moisés, que está em Deuteronômio 32. Mas no capítulo 31, no verso 19 de Deuteronômio, Deus fala para Moisés o porquê desse cântico. Veja o que Deus fala. Agora então, escrevei este cântico para vós e ensinai os israelitas. Fazei-os conservá-lo na boca, para que ele seja minha testemunha contra o povo de Israel. Porque eu o levarei para a terra que prometi com juramento a seus pais, terra que dá leite e mel. Ele comerá, se fartará e engordará. Então, voltando-se para outros deuses, os cultuará e me desprezará, violando a minha aliança. E quando for atingido por muitos males e angústias, então este cântico falará como testemunha contra ele, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porque conheço a sua imaginação, o que ele planeja hoje, antes que eu o faça entrar na terra que lhe prometi com juramento. Assim, Moisés escreveu o cântico naquele dia e ensinou aos israelitas. Então, o cântico de Moisés era um cântico condenatório futuro. Porque Deus sabia o coração obstinado do povo de Israel. Assim como Deus conhece também o nosso coração obstinado, que muitas vezes nós também não queremos ouvir a palavra de Deus. Então, o que Deus faz? Deus usa parábolas, histórias, que no momento nós não entendemos por causa da dureza do coração. Mas Ele o faz por quê? Porque na hora do aperto, na hora em que nós vemos os nossos pecados se manifestando, nós lembramos das parábolas e vamos entender. E vamos entender as palavras de Deus e aí vai ser o choro e o ranger de dentes. Então, as parábolas não é uma coisa para entender na hora, mas as pessoas vão se lembrar da parábola depois e vão entender que o próprio Deus já tinha falado disso, só que eles não compreenderam nem entenderam por causa do obstinado coração. Que coração duro, que Deus nos guarde de ter um coração desse jeito. Então, vem as duas profecias. A primeira profecia está em Isaías, capítulo 6, verso 9 até o 10, quando Deus fala, vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, nem seja curado. O contexto, lembre, é Isaías, quando contempla a glória de Deus no templo. E Deus fala, quem enviarei, quem irá por nós? Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí vem então a palavra de Deus que eu acabo de ler.
O contexto mostra que o povo de Israel não atenderia às palavras do profeta até que a desolação chegasse a Israel. Isaías usou parábolas. Ele mesmo foi exemplo. Uma vez andou nu pela cidade. Também ele teve filhos e colocou nomes proféticos. Fez sinais, como aquele quando falou do Emanuel, com Ezequias, com o relógio de Acaz. E mesmo assim, o povo não creu na sua mensagem. Ao final, não é a mensagem pregada, mas sim o ouvinte. A palavra pode vir com fidelidade, mas se o coração estiver endurecido, a pessoa não crê. Por isso é que a Bíblia, o Evangelho, ele cria duas reações na pessoa. Ou a pessoa abre o coração e crê no Evangelho, ou a pessoa fica mais endurecida por causa do pecado. O Espírito vem e ilumina o entendimento da pessoa. Mas se o Espírito de Deus não entrar nesse coração e fazer a mudança, dificilmente uma pessoa muda. Aliás, é impossível alguém mudar sem a ação do Espírito de Deus. Então, o coração duro impede que floresça essa semente na palavra da sua vida e crie fruto. Parábola do semeador. E aí, então, vem o texto do Salmo 78, verso 2, e como Mateus chama o salmista de profeta. Salmo 78, 2, fala assim: abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. A parábola é um enigma, algo a ser desvendado. Portanto, a atenção à história é importante. Embora, é claro, o que importa da parábola é a ideia central. Mas está claro que as parábolas fazem parte da maneira de como Deus nos fala, tanto naquela época quanto nos dias de hoje. Veja como as parábolas de Jesus até hoje, nós ficamos empolgadíssimos quando ouvimos as parábolas de Jesus. Nós ainda ficamos assim, mas o que o Senhor queria dizer? Então, é muito rico as parábolas, até hoje ela é. Aí, é claro, vem aquela pergunta, não é? Será que nós devemos voltar a usar as parábolas? E isso é um aspecto muito interessante, porque nós temos aquela coisa de usar histórias, não? Muitos usam histórias para contar. Eu uso, às vezes, histórias mais pessoais, não? Coisas que aconteceram comigo, ou com alguém que eu conheço. Principalmente comigo, mas tem pessoas que usam muito de histórias fantasiosas e coisas assim. Enfim, é o estilo de cada um. Mas sempre com um jeito de moral ou de enigma, não é? E isso é uma arte, não? Contar histórias é uma arte. Em algumas culturas isso é absolutamente normal. Culturas como Israel, o Oriente Médio, a Ásia, é muito normal as pessoas, a África também, antes de contar uma coisa, eles vão contar uma história e aí você tem que desvendar o mistério, não é? As parábolas fazem parte da linguagem de Deus. Deus usa parábolas, sempre usou, para atrair pessoas para si, mesmo que as pessoas não entendam nada. Hoje queremos que as pessoas entendam tudo, mas há um sentido por isso. Por que nós fazemos isso? Porque na pregação, no livro de Atos, nós vemos os discípulos que não usaram parábolas. Isso é interessante. O único que usou parábolas foi o próprio Senhor. Seja através dos profetas, seja o próprio Jesus. Mas os apóstolos não usaram parábolas. Eles usaram ilustrações. Ilustravam com o Antigo Testamento, citavam textos do Antigo Testamento, citavam histórias do Antigo Testamento. Por quê? Porque nesta hora em que nós estamos, mais do que parábolas, as pessoas precisam entender o Evangelho. Isso não quer dizer que eu não posso usar histórias. Eu posso, mas eu não posso fundamentar a minha pregação nessa história. Eu fundamento a minha pregação nas Escrituras. Então, o mais importante na hora de pregar o Evangelho é a clareza hoje. Nós fazemos o Evangelho tornar conhecido através da pregação do Evangelho. E é claro que nós podemos ver que, seja por parábolas ou seja por uma pregação expositiva, a pessoa que tem um coração duro, endurecido de qualquer jeito. O que eu quero mostrar hoje? Nós, como discípulos de Jesus, devemos aprender a usar a palavra com propriedade, a conhecer a palavra de Deus, aliás. Mas se o nosso coração está duro, mesmo lendo as Escrituras, sendo ela clara para nós não conseguimos entender. Abra o coração. Tire a armadura do orgulho, do egocentrismo, do pecado. E permitamos que a palavra de Deus penetre na nossa vida. Que nós sejamos discípulos e não simplesmente ouvintes. Esse é o propósito das parábolas. Separar o joio do trigo. Que Deus nos guarde e nos proteja. Que o nosso coração esteja aberto e receptivo para a sua palavra. Vamos orar então. Senhor, eu oro para que o nosso coração seja um coração aberto
Que possamos não somente ouvir, mas aplicar a Tua palavra. Que nós, ao ouvir a Tua palavra, não fiquemos endurecidos, mas abertos e receptivos. Guarda o nosso coração, Deus, que nós possamos viver para a Tua glória, abrindo o nosso coração no Senhor, e que nos encontremos no Senhor, a fonte e a razão da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ainda falta uma parte deste texto, quando Jesus fala, bem-aventurados os vossos olhos. Essa é a próxima mensagem. Que Deus abençoe. Nós estamos nas parábolas do reino.